Conhece como poucos a viola. É um dos mais respeitados violeiros da sua geração. A história com a música vem de família, herança do seu pai. E o seu talento ganhou o mundo. Ele fundou o instituto que leva o seu nome, a fim de ajudar crianças e jovens por meio da música. É mineiro e tem muitas histórias para contar, não só da viola, entre outras. Eu vou conversar no perfil de hoje com o músico, o violeiro Chico Lobo, que eu recebo aqui com muita satisfação e alegria. Muito obrigada, Chico, pela sua presença aqui no perfil. É uma grande alegria conversar com você. Que alegria, Rogéria, poder estar aqui no perfil, prosear um pouquinho da viola. A viola que foi muito importante no Rio, porque na época do Império era o instrumento que se tocava aqui no Rio de Janeiro. Depois ela ficou instrumento do sertão do Brasil profundo e hoje está rompendo esse Brasil profundo e voltando para os grandes centros urbanos. E esse rompimento a gente agradece a pessoas como você, a músicos como você, que estudam, que batalham, que não perdem o foco e não saem da raiz. Leva o instrumento para os outros segmentos, sem perder a originalidade, sem perder a essência do instrumento. Isso é bárbaro. Isso é muito importante, porque senão fica parecendo que a gente quer fazer uma música do passado. E a viola, que é tão importante no interior do Brasil, é importante que ela dialogue com a nossa contemporaneidade. Então eu sou uma pessoa, um músico, um artista que adora parcerias. Prova disso que a minha recente parceria com o cantor Zé Alexandre, que todo mundo se lembra, parceiro de Oswaldo Montenegro, cantor tão bonito, Bandolins. E a gente abre o nosso CD, que é o meu mais recente trabalho, Tempo de Paz, Chico Lobo e Zé Alexandre, num arranjo de viola para a música Bandolins, que fez tanto sucesso em 1979 nos Que é uma música lindíssima. Sim. E o Zé também um outro grande artista. Com certeza. Tem uma voz linda, então, toca muito bem. Isso ajuda que a viola possa romper o sertão. E deve, né? Porque a gente não pode achar que a viola é só um instrumento regional, digamos assim. Ela cabe em outros estilos, não cabe? Cabe em tudo. Hoje a viola, graças a Deus, ela está sendo usada no chorinho, está sendo usada no rock, no jazz e na sua autenticidade, que é cantar o Brasil profundo com as suas raízes. E é verdade que a viola começou a ser mais conhecida porque ela foi um instrumento da corte, é isso mesmo? Pois é, quando a viola chega no Brasil, a viola ela descende das violas portuguesas, que vieram para cá na época da colonização. Passado o tempo, começa a chegar muitas violas de arame que vinham juntos com os colonizadores. E aí o brasileiro, adotando aquele instrumento, passa a reinventá-lo, a construir aquele instrumento já aqui no Brasil, com as madeiras da região, e começa a surgir a nossa viola, que ganha essa cultura brasileira. Mas no início, os primeiros modinhas imperiais, lundus imperiais, era tudo tocado na viola, porque o violão chega só um tempo depois. Então, viola, na verdade, é um instrumento diferente do violão. Sim, a viola é um instrumento. Você diferenciar. O violão a gente tem 6 cordas. A viola são 10 cordas, mais duplas, em 5 ordens duplas. Não tem aquela corda mais grossa do violão, que a gente chama do bordão. Foi um instrumento muito utilizado em Portugal. As violas de arame estão vivas até hoje, com muita força em Portugal. São 12 anos que eu vou para lá estudar um pouco mais, reconhecer a história da nossa viola. E quanto à chamada guitarra clássica, o violão teve o seu apogeu na Espanha e passa a vir para cá também, a viola ficou muito forte em Portugal e essa colonização portuguesa no Brasil trouxe essa viola para cá. E a viola, quando chega aqui, foi muito usada também para a catequização dos índios, pelos jesuítas. Isso já começa uma conotação também religiosa na viola. E permanece. E permanece. Até hoje a viola é usada em ritos religiosos. Sim, principalmente no interior do Brasil. Porque ela é que comanda os autos de Natal, que são as folias de reis, que são aqueles grupos de cantadores que de dezembro a janeiro saem de casa em casa cantando o nascimento do menino Deus. Comando as festas de mutirão, as festas de colheita, as festas dos santos, as danças de Santa Cruz, as festas de São Gonçalo do Amarante, Santo Protetor dos Violeiros e tantas mais. Então, essa conotação religiosa da viola ficou muito forte. E aí vem o que eu acho tão lindo na nossa cultura, que é o sincretismo religioso, né? A viola ela é cercada também de misticismo. Então, o violeiro, que sempre foi uma figura de destaque no interior do Brasil, porque ele com a viola comandava essas festas todas,
passa a sofrer inveja. Então ele se protege. Então ele usa guiso de cascavel dentro da viola, as fitas coloridas que são benzidas, que impedem que o mal-olhado chegue no violeiro, bota espelhinho na viola, bota um tanto de coisa e vai usando as suas mandingas. E essas festas continuam potentes. Potentes e com muita força. E é aí que eu acho que a viola chega com muita sobrevida no século XXI, porque ela sempre teve uma funcionalidade nessas festas. E aí, alguns artistas, como eu, apaixonados por esse instrumento, por essa cultura, passam a fazer a ponte desse instrumento e levando para as salas de espetáculo. E aí são tantos e tantos violeiros que a gente pode citar, Renato Andrade, Roberto Correia, aqui no Rio de Janeiro, Jaime Allen, o grupo Caipirando, que são 30 violeiros ali na região de Jacarepaguá. Hoje no Rio de Janeiro tem um movimento de viola chamado Rio de Violas, que recupera o tocar a viola em pleno Rio de Janeiro. Então, esses artistas passam a beber dessa fonte da tradição, conectá-la com a contemporaneidade. Isso é importante. A viola mudou a sua forma, o som da viola foi sendo alterado ao longo do tempo? Olha, evidentemente, os primeiros instrumentos eram instrumentos mais rústicos. Então, a riqueza na construção de um violão, da luteria, dos luthiers, também chega para a viola. Porque como a viola passa a ser usada por artistas, se melhora o processo da construção da viola. E aí o som, na verdade, potencializa aquele som maravilhoso que a viola genuinamente já tem. Mas a forma de tocar, não? A forma de tocar... Você tem, como eu disse, desde do mais tradicional, eu sou um violeiro, por exemplo, que eu canto muito a minha região, Minas Gerais, as minhas raízes e tudo. Mas hoje o jovem, curioso de entender aquele instrumento e pelo som da viola, passa a tocar a viola e aí traz o seu jeito. Rock, chorinho, traz tudo para a viola. E a viola, que é um instrumento extremamente generoso, se entrega também para essas diferenças. Ou seja, todos os sons cabem na viola. Cabem na viola. Todos os sons cabem na viola. E eu acho que tem uma pergunta que não quer calar. Quem toca violão, toca viola? Porque para nós, leigos, a gente acha que é mais ou menos a mesma coisa para quem vai tocar. Mas acho que não é bem assim, ou é? Não. Tem os jeitos diferentes. A viola se trabalha muito em duetos de primeira e terça. As afinações são cordas soltas. Então a gente arma as afinações da viola para que a gente tenha o acorde já de corda solta. Não precisa fazer o Mi maior no violão. Tocou a viola solta, já é o Mi maior. Isso traz uma característica no tocar a viola. Então, o violonista ele vai entender a viola com o tempo. Vai começar a tocar viola como se toca um violão. Aí ele tem que conhecer o instrumento e entender para poder dizer que é um violeiro, né? Mas... é possível aprender a tocar viola? A pessoa começar assim, não quero tocar violão, eu quero tocar viola. Existe um lugar que ela possa estudar viola? Isso já existe? Hoje sim. Hoje a viola, que foi um instrumento que ele era passado pela oralidade, é importante a gente falar isso, era um instrumento que se conhecia pela oralidade. Era o avô pro neto, do pai pro filho, era o mestre que ensinava para aquele que ia... substituí-lo nessas tradições. Então a viola sempre foi aprendida pela oralidade. Hoje não, hoje ela passa já a ser estudada pela sua importância e pelo seu potencial. Hoje a gente já tem em São Paulo uma cadeira de viola na USP. Ela já é reconhecida academicamente como um instrumento. Em Brasília, por muito tempo já a escola de música já trabalha. Aqui no Rio já começa a se aprender viola. E hoje uma coisa que para nós mineiros é muito importante, em junho a viola recebeu o registro de patrimônio imaterial, o seu saber, o seu tocar, o seu fazer da cultura de Minas. Isso é muito grande, é muito bacana. E em Minas é muito forte a cultura da viola, não é? É forte porque em Minas a gente não tem a cultura das duplas caipiras, mas a figura do violeiro. Aquele violeiro que se conecta com a natureza, aquele violeiro que cumpre a sua função. Eu brinco assim, que em Minas a gente vive com a viola e da viola. Inclusive, São Paulo tem uma característica um pouco diferente. Tem os violeiros, mas são mais comuns são as duplas, as duplas sertanejas, digamos assim. É isso. Mas hoje a gente começa a ter grandes violeiros também em São Paulo.
Tem um trabalho lá que eu gosto muito, do Moda de Rock, que são dois grandes violeiros, Ricardo Vinini e Zé Helder, que tocam os clássicos do rock na viola. A gente teve um violeiro mineiro agora, Renato Caetano, que foi o convidado para aquele evento dos Beatles em Londres. Então ele levou a viola porque ele toca a música dos Beatles na viola. Mas a viola que toca o coração, a viola que realmente fala o Brasil, é essa viola conectada E a com as viola está tradições. intimamente ligada, o som da viola, ao romântico, à música romântica, porque a gente faz um pouco essa associação. Você acabou de falar aí, o Sim. violeiro ligado à Olha, natureza. o amor... Isso é verdade ou não é verdade? Não, o amor é um tema recorrente em qualquer música brasileira. Na viola também, mas de uma outra forma, uma forma muito mais lírica, uma forma que relembra muito os trovadores da Idade Média. A música moderna hoje, romântica, sertaneja, é uma outra história. Mantém a tradição de se cantar em duplas, de fazer a primeira, a segunda voz, até que hoje tem vários artistas sertanejos que são solos, mas ela não guarda mais quase nada da tradição dessa música desse Brasil e da música de viola. O amor é recorrente na viola, mas sempre de uma forma mais lírica. E quem faz dupla sertaneja, uma das pessoas recorre à viola? Tem isso ou não tem isso? Normalmente seria assim. As duplas tradicionais que se iniciam na década de 20 e 30 em São Paulo, quando a música sai da roça e vai para as rádios e para os primeiros discos, era composta pela dupla. Você não podia levar todos aqueles tocadores para dentro de uma roça de um estúdio. E aí surge então a figura da dupla, onde um com violão, o outro com a viola. Parece até que eu e o Zé Alexandre formamos uma dupla caipira, mas a gente não é dupla não, viu, gente? São dois artistas que cantam o Brasil, cada um ao seu modo, que se juntaram. Porque a gente tem feito isso. Ele com violão e eu com a viola. E você já fez dupla com o Chavantinho? Pena Branca. Com o Pena Branca. Ó, O Chavantinho Pena morreu, Branca, você ficou fazendo dupla com o Pena Branca, não foi Pena isso? Branca e Chavantinho foi uma dupla que marcou muito o Brasil e Minas Gerais. Quando o Chavantinho faleceu em 99, eu me juntei ao Pena Branca e nós criamos o Encontro de Raiz. Ficamos por 10 anos até ele falecer em 2010, cantando duas gerações que bebiam da mesma fonte, que era a viola, a geração do Pena e a minha geração. Percorremos o Brasil, fizemos um show antológico aqui no CCBB, no Rio de Janeiro. E Pena Branca foi uma figura, um mestre para mim, me ensinou muita coisa. E eu me lembro que o Pena Branca, depois de cada show, ele nunca ia se embora enquanto tinha uma única pessoa que queria uma foto ou um autógrafo, ele não ia embora. Aí eu aprendi que a gente precisa realmente tratar o público com imenso carinho que ele merece. E isso eu levo para a minha vida. Até porque sem público não tem artista, né? Não tem artista. Não é assim? Gente, eu não consigo entender. O artista, ele luta a vida pelo teu reconhecimento, né? E às vezes, quando isso acontece, ele às vezes trata mal o seu público. Eu não consigo entender. Como eu acho diz que a o vida no grande- universo da viola, não. A gente abraça e com Isso. muita força. Como diz o nosso grande Milton Nascimento, o artista tem que ir onde o povo Onde está, o povo não está. é? E o Milton que bebeu muito da viola. O Milton é mineiro. Os primeiros discos do Milton, Aliás, Minas todos têm produz viola. música de altíssima qualidade, Com né? certeza. A gente tem a nata da nossa MPB veio de lá, começar pelo que estamos falando, Milton Nascimento, né? Com certeza. E o Milton foi um cara que ele sempre olhou muito também para essas tradições. Então, a gravação de Carlos Bento, que é um clássico em Minas, Ó Deus Salve o Oratório, Ó Deus Salve, é lindíssimo com ele tocando e tem a presença da viola. Depois ele e Pena Branca e Chavantinho eternizam o Cio da Terra. É lindo. Num encontro fantástico. É verdade, dos maravilhoso. E eu sei que a sua história com a viola, ela começa muito cedo. Você começou por conta do seu pai, que te ensinou alguns acordes, e você era muito menino, tinha 8 anos, 9 anos nessa fase. Daí pra frente você não largou mais a viola. Eu quero saber um pouquinho dessa história no próximo bloco, porque agora eu vou fazer um rapidíssimo intervalo. E é claro que você não vai sair daí, porque o papo está incrível. E a gente volta já já com mais Chico Lobo aqui no Perfil pra você. É rapidinho e eu volto já.